Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje damos continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 14. Este capítulo é marcado por uma profunda combinação de tragédia nacional e intercessão profética. A palavra do Senhor vem a Jeremias em meio a um cenário de seca devastadora, não apenas física, mas também espiritual. A terra clama por água, os lavradores estão confusos, os animais gemem de sede. Esse retrato de desolação material é símbolo do estado interior do povo, árido, endurecido e distante de Deus. A seca não é apenas um fenômeno natural, mas um sinal visível do juízo de Deus sobre uma nação que se afastou de seus caminhos. O povo geme, o sacerdote e o profeta caminham sem rumo e a esperança parece ter se perdido. Diante disso, Jeremias se posiciona como intercessor, reconhecendo os pecados do povo, mas apelando à misericórdia divina. Ele confessa: embora as nossas iniquidades testifiquem contra nós, age tu, ó Senhor, por amor do teu nome. Essa oração revela o coração quebrantado do profeta, que entende que a salvação não está nos méritos humanos, mas na graça de Deus. Contudo, o Senhor responde de forma dura. Não aceitará mais intercessões em favor de um povo obstinado. Mesmo os jejuns e ofertas já não têm valor, porque não há arrependimento genuíno. Os falsos profetas, que mentiam dizendo paz e prosperidade, serão julgados com severidade. E mesmo em meio a essa negativa divina, Jeremias continua orando, chorando, suplicando. A dor do profeta é tão profunda quanto o pecado da nação. Ele chora por um povo que insiste em não ouvir, mas que ainda pode, se quiser, voltar-se para o Senhor. Jeremias 14 nos ensina sobre a seriedade do pecado, sobre os limites da intercessão e sobre o amor insistente de um servo que, mesmo diante da rejeição, continua a clamar. Também nos lembra que, ainda que Deus traga juízo, Ele o faz com justiça, e que seu desejo é ver um povo quebrantado que reconheça sua necessidade de voltar aos caminhos da aliança. Que este estudo nos ajude a entender a profundidade da compaixão de Deus e a urgência de vivermos em santidade. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 14 do livro do profeta Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até ao chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se, e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as cervas no campo têm as suas crias, e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como o homem surpreendido, como o poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor, acerca deste povo: pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam.
Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desonres o trono da tua glória. Lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Porventura há, entre as vaidades dos gentios, alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. O capítulo se inicia com um dos retratos mais desoladores da história de Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a propósito da seca. A seca, no contexto bíblico, é mais que um desastre natural. É um sinal direto do juízo de Deus sobre a infidelidade do povo. O sofrimento não é abstrato, é palpável, visível, impactando desde os lavradores até os nobres. A descrição do profeta é dolorosa. Os lavradores estão envergonhados, os animais gemem e até mesmo a terra parece enlutada. A criação, que deveria manifestar a bênção da aliança, agora reflete a consequência da rebelião. Jeremias registra que até mesmo a nobreza sofre, porque os nobres mandaram os seus criados às fontes de água, vieram às cisternas e não acharam água. Não há distinção entre classes. O juízo de Deus atinge todos. A imagem dos servos voltando com os vasos vazios, cobertos de vergonha, mostra que não há mais solução humana. O problema ultrapassou a esfera da administração ou da economia. A crise é espiritual. A nação havia cavado para si cisternas rotas, como já alertara o profeta anteriormente, e agora colhe as consequências de depender de fontes que não saciam. Os campos estão rachados, os lavradores estão atônitos, as corças abandonam seus filhotes, os jumentos selvagens aspiram o ar como chacais. A linguagem poética intensifica na imagem de abandono e desespero. Toda a sua natureza geme. O que antes era verde, fértil, produtivo, tornou-se árido, silencioso e estéril. O pecado humano rompe a harmonia da criação. A terra, que deveria dar frutos, agora recusa sustento. Tudo isso aponta para a profunda conexão entre a vida espiritual de uma nação e a realidade ao seu redor. Quando o povo despreza a palavra do Senhor, toda a estrutura social, ecológica e moral se desintegra. Diante dessa cena, Jeremias se levanta como intercessor. Posto que as nossas iniquidades testificam contra nós, age tu, ó Senhor, por amor do teu nome. O profeta não nega a culpa. Ele não tenta justificar o povo, nem diminui a gravidade do pecado. Pelo contrário, reconhece que as transgressões são evidentes, mas ele apela não ao mérito humano, e sim ao caráter imutável de Deus. Ele clama por misericórdia com base no nome do Senhor, nome que representa fidelidade, aliança e compaixão. A oração de Jeremias é um convite à confissão verdadeira e um modelo de como devemos nos achegar a Deus em tempos de crise, com humildade, verdade e fé no caráter dele. A oração de Jeremias prossegue com uma súplica tocante. Por amor do teu nome, não desprezes, nem desonres o trono da tua glória. Aqui, o profeta clama com base no zelo de Deus, pelo seu próprio nome e pela aliança estabelecida com Israel. Ele entende que, mesmo diante da infidelidade do povo,
o Senhor permanece fiel a si mesmo. O trono da glória representa o templo, o símbolo visível da presença de Deus no meio do seu povo. Jeremias está dizendo: mesmo que mereçamos o castigo, lembra-te de quem tu és. Age por causa do teu nome e da tua glória. Esse tipo de intercessão não é baseada em mérito humano, mas na honra divina. No entanto, a resposta do Senhor é firme e dolorosa. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. E ainda que ofereçam holocausto e oblação, não me agradarei deles. Essa recusa revela que o culto, quando desconectado da obediência, torna-se abominação diante de Deus. O povo continuava a praticar os ritos religiosos, mas sem arrependimento verdadeiro. Deus não está em busca de ofertas automáticas, nem de rituais vazios. O que ele deseja é um coração contrito, uma vida rendida, uma fé acompanhada de frutos. Quando o coração está longe, o culto perde o sentido, mesmo que as palavras sejam corretas e os gestos pareçam santos. Deus declara o juízo. Pelo contrário, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Essas são as 3 formas clássicas de juízo sobre as nações rebeldes. A espada representa o inimigo externo, a fome, o colapso interno, e a peste, o juízo generalizado. Essas consequências não são arbitrárias. São justas porque o povo rejeitou a palavra, desprezou os profetas verdadeiros e entregou-se a uma fé fingida. Ainda assim, Jeremias não se cala. Mesmo diante da resposta negativa, ele insiste em orar, mostrando que o verdadeiro intercessor não desiste diante da dificuldade, mas persiste em clamar até que o Senhor se mova com compaixão. Nesse momento, Jeremias expressa sua perplexidade. Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Ele está confuso. Enquanto ele anuncia juízo, há profetas que contradizem sua mensagem prometendo paz. O povo, naturalmente, se apega à palavra mais confortável. E Jeremias, angustiado, quer entender: como pode haver tal contradição? A tensão entre a mensagem verdadeira e a falsificação religiosa chega ao ápice, e o profeta, mesmo sofrendo, continua a buscar a direção do Senhor. Diante da confusão causada pelas mensagens contraditórias, o Senhor responde a Jeremias com clareza: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Deus denuncia os falsos profetas que falavam em nome dele, mas sem terem sido enviados. Eles anunciavam visões vazias, adivinhações enganosas e enganos do próprio coração. O Senhor revela que esses líderes espirituais haviam se tornado fontes de confusão e instrumentos de auto-engano, oferecendo ao povo palavras de paz e segurança, quando, na verdade, o juízo era iminente. Essa denúncia nos lembra que nem toda mensagem dita em nome de Deus provém de fato de sua boca. O juízo de Deus também recairá sobre esses falsos profetas. Serão consumidos por espada e fome, tanto eles como os que os ouvem. A justiça de Deus não faz distinção entre o enganador e o enganado, quando ambos rejeitam a verdade voluntariamente. Os profetas mentirosos prometiam paz sem arrependimento e o povo, por preferir palavras suaves em vez da correção, se tornava cúmplice. A Escritura é clara: responsabilidade espiritual não se transfere. Aqueles que escolhem seguir a mentira, mesmo quando conhecem a verdade, assumem as consequências. A aliança exige fidelidade e o Senhor honra a sua palavra, ainda que o povo não o faça. A dor de Jeremias diante dessa realidade é palpável. Ele declara: ah, Senhor Deus, os profetas dizem ao povo que não haverá espada nem fome. Ele está confuso, mas Deus o corrige e fortalece. Jeremias compreende que, apesar do engano religioso ao seu redor, ele não pode se calar. O verdadeiro profeta não ajusta sua mensagem ao desejo do povo, mas permanece fiel à voz de Deus, ainda que seja rejeitado. Essa lição ecoa até hoje. Líderes espirituais devem falar aquilo que o Senhor diz, não o que o povo quer ouvir. A fidelidade é a marca do servo aprovado. Mesmo diante da corrupção espiritual generalizada, Jeremias continua intercedendo com lágrimas. Ele sente o peso do juízo que virá, não com desejo de vingança, mas com compaixão profunda.
O sofrimento do povo é real, a fome, a sede. A espada e a peste não são apenas figuras, são dores concretas que atingem lares, famílias e cidades inteiras. E Jeremias, como servo do Senhor, chora por aqueles que se afastaram da verdade. Seu ministério é um reflexo do coração de Deus, justo no juízo, mas longânimo em misericórdia, desejando que todos cheguem ao arrependimento. A dor de Jeremias se intensifica à medida que ele contempla a realidade devastadora diante de si. Ele declara: "Se eu sair ao campo, eis que estão os mortos à espada, e se entrar na cidade, eis que há fome. Não há refúgio." O campo, que deveria ser lugar de sustento e vida, tornou-se cenário de morte. A cidade, que deveria oferecer abrigo e proteção, tornou-se lugar de escassez e desespero. Essa visão mostra a totalidade do colapso. A desobediência e a rejeição da palavra de Deus levaram a uma crise generalizada, onde nenhuma estrutura social pôde resistir. A espada e a fome agora reinam onde antes havia esperança. O profeta continua descrevendo o que vê. Até o profeta e o sacerdote andam vagueando pela terra sem entendimento. Aqueles que deveriam guiar o povo em tempos de crise tornaram-se cegos. A liderança espiritual, que deveria oferecer direção, segurança e consolo, perdeu a visão. Os profetas, que se diziam mensageiros de Deus, agora andam confusos, sem discernimento, sem revelação. E os sacerdotes, que representavam o povo diante do altar, também foram tragados pela seca espiritual que consumia a nação. O caos não era apenas material, mas profundamente espiritual. E o povo, vendo seus líderes perdidos, seguia ainda mais desorientado. Jeremias, então, retorna à intercessão. Rejeitaste, porventura, totalmente a Judá? Ou aborrece a tua alma, a Sião? O profeta não está apenas buscando explicações. Ele está tentando compreender o coração de Deus. Sua pergunta nasce de uma angústia legítima. Haverá ainda esperança? Deus teria de fato abandonado a Cidade Santa? Ele reconhece que Judá merece o juízo, mas também sabe que o Senhor é longânimo e misericordioso. Por isso clama: curamo-nos, mas não houve cura. Esperávamos a paz, e não veio bem algum. O povo tentou resolver com suas próprias forças, mas falhou. Só o Senhor pode restaurar o que foi quebrado. A intercessão termina com um clamor de arrependimento coletivo. Confessamos, ó Senhor, a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Jeremias assume o pecado do povo como seu. Ele ora como intercessor, não de fora, mas como quem se identifica com a nação. E ele conclui com um apelo à fidelidade de Deus. Por amor do teu nome, não nos rejeites, nem desprezes o trono da tua glória. A esperança está no caráter do Senhor. O povo falhou, os líderes caíram, os profetas mentiram, mas Deus permanece o mesmo, fiel à sua aliança, digno de confiança. Ao concluir sua oração, Jeremias levanta uma das declarações mais honestas e profundas deste capítulo. Acaso há, entre os ídolos dos gentios, alguém que faça chover? Ou pode o céu dar chuvas? O profeta reconhece que nenhuma fonte alternativa de socorro pode substituir o Senhor. Ele refuta, com uma pergunta retórica, qualquer confiança nos falsos deuses ou nas forças da natureza. A chuva, dom vital para a sobrevivência de Judá, não depende do esforço humano nem de outros poderes. Ela vem de Deus. E é a esse Deus que ele se volta. Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fizeste todas estas coisas. Essa afirmação final revela o coração de alguém que, apesar do juízo iminente e do silêncio divino, ainda crê. Jeremias não apenas ora por misericórdia, ele afirma a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ele sabe que o mesmo Deus que enviou a seca é o único que pode enviar a chuva. O Deus que julgou a nação também pode restaurá-la. E por isso, mesmo sem respostas imediatas, ele declara: em ti esperamos. Essa esperança, enraizada no caráter de Deus, é o que sustenta o verdadeiro servo em tempos de crise. O contraste entre os ídolos e o Senhor é central nesse encerramento. Os ídolos não podem fazer chover, não têm poder para transformar, curar ou restaurar.
São obras de mãos humanas, inúteis e enganadoras. Mas o Senhor é o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em momentos de colapso, de seca, de silêncio, Jeremias ensina que a única resposta verdadeira é voltar-se ao Deus vivo com fé e reverência. Jeremias 14 encerra com essa tensão entre juízo e esperança. A seca continua. O juízo foi anunciado, os falsos profetas foram desmascarados. Mas o clamor sincero de Jeremias permanece como uma ponte entre a justiça divina e a possibilidade de restauração. Deus ainda está ouvindo? E embora tenha dito que não responderia aos jejuns e sacrifícios vazios, não há sinal de que rejeitaria um coração quebrantado e contrito. O capítulo termina com o profeta confessando, suplicando e crendo. A oração não muda imediatamente as circunstâncias, mas revela que, mesmo em meio ao deserto, é possível permanecer firme em Deus. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que mais uma vez nos confronta e nos consola. Hoje vimos a dor de uma nação em seca, seca física, seca espiritual, seca de arrependimento. Reconhecemos que muitas vezes temos seguido caminhos de auto-engano, confiado em palavras suaves em vez da verdade que transforma. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos a ser como Jeremias, firmes na fé, fiéis à Tua voz e constantes na intercessão. Que nossa esperança esteja em Ti, mesmo quando o céu parecer fechado. Que o nosso coração permaneça rendido, mesmo quando não entendermos os Teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 14 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 15. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.